Bom, companheiros, vamos à análise política da semana. Nós tivemos uma semana aqui com acontecimentos de grande importância política, né? O maior deles, sem dúvida nenhuma, que nós precisamos analisar com bastante cuidado, é a eleição norte-americana, né? Foi muito debatida na imprensa, principalmente na imprensa golpista, né? Que mostrou grande preocupação com o resultado eleitoral, mas também em toda a imprensa internacional. Primeira coisa que a gente tem que dizer, que é destacado por todo mundo, mas nós queríamos enfatizar isso aqui, é que o resultado da eleição norte-americana, ela não só contrariou todos os prognósticos da imprensa nacional e internacional, como contrariou a vontade dessa imprensa nacional e internacional e dos principais setores da economia mundial, em particular o mercado financeiro. Nós havíamos destacado aqui que a candidata democrata, Hillary Clinton, ela era a candidata de Wall Street, né? Sem nenhuma dúvida e de maneira absolutamente pública e inequívoca. Todos os grandes jornais norte-americanos, Wall Street Journal, o New York Times, os jornais das finanças internacionais como o Financial Times, The Economist, saíram a campo para defender o voto na candidata democrata contra o candidato do Partido Republicano. Isso já havia ficado claro nas primárias, né? Quando esse conglomerado, né, que a imprensa, os principais setores do regime político, econômicos e políticos, eles haviam tomado uma posição absolutamente clara em favor da candidatura dela. Dentro do Partido Democrata, em primeiro lugar, contra o candidato de esquerda, Bernie Sanders, e contra a candidatura do direitista do Trump no Partido Republicano. O Trump acabou ganhando as primárias do Partido Republicano contra essa pressão, que nós podemos dizer é uma pressão gigantesca, não deve ser subestimada, e acabou ganhando a eleição contra essa mesma pressão. Então, primeiro, eu acho que é importante a gente ter presente, visualizar o fenômeno, o que realmente aconteceu, o fato, né? Apreciar o fato em si. Vocês imaginem, por exemplo, um candidato se colocar na eleição contra todos os setores mais poderosos do país, da economia nacional, contra os integrantes do seu próprio partido, contra toda a imprensa capitalista, poderosíssima. A imprensa capitalista brasileira é poderosa, mas a imprensa capitalista norte-americana, ela é poderosa numa escala mundial, muito mais poderosa do que a imprensa capitalista brasileira. E toda essa imprensa saiu derrotada, né? Vocês, em primeiro lugar, antes de procurar analisar, tirar conclusões, vocês têm que dimensionar o fato em si. Quer dizer, o tamanho da derrota sofrida pelos principais poderes do mundo. Nós devemos acrescentar nesse panorama o fato de que os principais interesses econômicos europeus e de todos os países imperialistas também apoiavam a candidatura a Hillary Clinton. Quer dizer, o Donald Trump, ele ganhou as eleições contra um bloco gigantesco de interesses. Uma verdadeira proeza e um fato que mostra, em primeiro lugar, se a gente pensar bem nesse problema, analisar bem o problema, a dimensão da crise do poder estabelecido no imperialismo mundial. Crise essa que nós temos destacado sistematicamente. Quer dizer, resumidamente, os donos do planeta Terra, no país mais importante do mundo, que seria, digamos assim, a sua base de operações, que seria a sua
o seu quartel-general, o seu terreno privilegiado. Uma eleição na fantasia e sempre, né, o candidato fundamental desses poderes. Para a gente ter ideia do que significa isso daí na eleição, a candidata do Partido Democrata, ela recebeu oficialmente, né, dos banqueiros, Wall Street, etc. e tal, nada mais, nada menos do que $1 bilhão para fazer a eleição. O outro candidato não recebeu nada nem perto disso daí. Então, vocês imaginem uma eleição onde você tem $1 bilhão oficialmente, muito provavelmente teve muito mais dinheiro do que isso na eleição, onde você tem toda a imprensa atacando o tempo todo, abertamente, o candidato adversário, né? Onde você tem um poder enorme de todos os lados e o cidadão vem e ganha a eleição. É um desastre político, como poucas vezes se viu na história. Segundo plano, a eleição que eles tinham para ganhar. A política internacional foram derrotados com todos os... Então, isso aqui foi escrito na imprensa. Há toda uma série de análises de caráter subjetivo. O povo pensa isso, cativar o eleitorado, é uma candidata que não tem a confiança do eleitorado. Isso tudo até certo ponto é verdade, mas é tudo absolutamente secundário. Se nós queremos captar a essência do que aconteceu na eleição norte-americana, nós temos que ver os fatores de uma maneira muito objetiva. E o que acontece? Uma ala internacional de direita que se opõe, logicamente que numa certa medida, né? Não vamos levar essa oposição muito longe, se opõe numa certa medida à política dita da globalização, que é a política neoliberal do consenso de Washington, ganhou as eleições do principal país do bloco imperialista. Ao mesmo tempo em que essa mesma tendência vem se manifestando em todos os países europeus. Um pouco antes da vitória nos Estados Unidos, nós tivemos a vitória do Brexit, no plebiscito na Inglaterra, onde os dois principais partidos, né, o Partido Trabalhista e o Partido Conservador, foram derrotados por uma campanha que foi impulsionada por um partido de direita muito parecido com o Trump. Agora, se a gente olha para a França, nós vemos que a evolução da situação política está apontando nesse momento para uma grande possibilidade de vitória da Frente Nacional. Quer dizer, não é um fenômeno que tem a ver com a psicologia do eleitor norte-americano. Não é um fenômeno que tem a ver, como procuraram mostrar, com a psicologia do eleitor inglês quando se votou no plebiscito. Não tem nada a ver com a psicologia também dos franceses. Não tem nada a ver com a psicologia de ninguém. Desagregação neoliberal. Uma desagregação, nesse caso aqui, já avançada e profunda. Né? Uma desagregação que se aproxima rapidamente de um completo colapso. Essa que é a realidade. Quer dizer, a política que foi colocada em prática no mundo desde meados da década de 1980, ela está visivelmente entrando na reta final de crise. É isso que nós temos aqui que está acontecendo. A presença dessas forças de direita mostram a divisão interna da própria burguesia. Né? Nós temos que entender que a política do consenso de Washington, a política dita neoliberal, ela começou com um acordo geral entre todos os setores da burguesia mundial. Aqueles que, num primeiro momento, resistiram, acabaram sendo empurrados para apoiar essa política.
criou-se um amplo bloco internacional sob o comando dos principais países imperialistas, ou seja, dos grandes monopólios, como o monopólio do petróleo, etc. e tal, e principalmente o capital financeiro internacional. Eles aplicaram essa política durante um longo período e essa política agora está vindo abaixo de uma maneira muito rápida. Nós podemos ver como os acontecimentos estão se precipitando. Inglaterra, o Brexit, que todo mundo apontou assim como uma grande surpresa, mas é uma bobagem, porque em número de votos na eleição parlamentar inglesa, né, o UKIP, que é o partido de direita de lá, havia tirado o terceiro lugar. Não conseguiu os deputados porque o sistema eleitoral é um sistema eleitoral onde a maioria não ganha. Embora você tenha voto, você não elege ninguém. É o famoso voto distrital que o PSDB quer implantar no Brasil, né? Quer dizer, ganha quem não tem o voto. Tem maioria quem não tem maioria, e assim por diante. Mas isso já estava contado. Nós vimos a vitória eleitoral, a quase vitória eleitoral da Frente Nacional na França, a vitória eleitoral da direita em vários países, né? É possível que agora, na reconvocação da eleição austríaca, a extrema-direita ganhe a presidência, etc. e tal. Então, quer dizer, toda essa extrema-direita, todo esse bloco, ele forma um bloco de oposição à globalização. E mostra uma fratura muito importante no bloco de sustentação do imperialismo dentro dos seus próprios países. Esse é o fenômeno que nós estamos assistindo, né? O descontentamento popular com a globalização, nem falar que ele é absolutamente gigantesco, né? Nos países, assim como nos Estados Unidos, nos países europeus, houve uma falência generalizada de setores capitalistas, um desemprego gigantesco. Eles trabalharam a entrada da mão de obra estrangeira para baratear o custo da mão de obra local, quebrar os sindicatos. Então, o descontentamento desses setores é muito grande, logicamente. Aparecendo a divisão no interior da burguesia, o regime ficou fraturado de uma maneira central e começa a entrar em colapso. O que nós estamos vendo na eleição norte-americana, acima de tudo, é o colapso desse regime. Um enfraquecimento inédito do imperialismo que já se manifestava em outras coisas, no enfrentamento com a Rússia, com a China, com essa coisa toda. A vitória do Trump, digamos assim, que levou o jogo internacional a uma vantagem para esse setor que é o setor mais fraco da burguesia dos países imperialistas. O colapso é muito grande. Bom, a base da vitória eleitoral da direita é muito clara. A direita canaliza o descontentamento crescente nesses países. Muita gente procura apresentar a vitória da direita como sendo assim: a direita está conquistando ideologicamente os setores mais pobres da população. Num certo sentido, ela até conquista mesmo. Mas o fato principal não é esse daí, que ela conquista ideologicamente. O fato principal é que a direita procura dar expressão, né, às preocupações, às reivindicações, aos interesses econômicos desses setores contra os setores da política neoliberal, da política da globalização. Fala em defesa do emprego, fala em defesa da indústria nacional contra a penetração do capital estrangeiro, fala contra a imigração para preservar o emprego nesse país, fala em aumento salarial. Quer dizer, a direita tem um programa, digamos assim, né, que aparece para os trabalhadores como sendo um programa que vai satisfazer a sua situação. Nesse sentido, é uma coisa natural.
a globalização, que muita gente queria defender contra o Brexit, a Hillary Clinton e o Partido Democrata, o que eles representam é um aprofundamento da política de miséria contra a população. Simplesmente isso. A mesma coisa é representada também pelos outros partidos dos regimes políticos, que, na realidade, também estão em crise. A vitória do Trump não é só uma vitória contra o Partido Democrata, foi também uma vitória contra o Partido Republicano e uma crise dentro do Partido Republicano. Crise essa que vai se estender, vai continuar, vai se desenvolver e tudo mais. Nos países europeus, os dois principais partidos do regime estão também envolvidos na crise. Quer dizer, há um desmoronamento do sistema político de conjunto. O velho sistema, que era esquerda-direita, então, Partido Trabalhista, Partido Conservador, na Inglaterra, Partido Socialista, Partido Conservador, na França e assim por diante, esse velho sistema está entrando em colapso total e completo. Esses partidos são representantes do regime atual. O regime atual não se sustenta, porque levou a situação a um ponto de crise muito grande, em todos os lugares, né? Não é só dentro dos Estados Unidos, não é só dentro da Europa, é no mundo todo. Né? Não vamos falar só da crise econômica, mas vamos falar também da situação de guerra, né? De golpes militares que o imperialismo tem provocado de maneira cada vez mais ampla no mundo todo. Então, quer dizer, a eleição, em última instância, é o resultado da crise dessa política, que é uma crise muito profunda. Em perspectiva, nós devemos dizer isso aí claramente, essa crise tem um caráter profundamente revolucionário. Embora nós tenhamos que fazer aqui uma observação importante, que eu acho que uma boa parte da esquerda mais lúcida não percebe isso daí, que é o fato de que, embora esses setores de extrema-direita eles tenham capitalizado, né, o descontentamento popular, eles continuam sendo setores de extrema-direita. E eles estão capitalizando para os seus próprios partidos esse descontentamento. Quer dizer, a crise dos partidos imperialistas principais está efetivamente dando lugar a um crescimento dos partidos de extrema-direita. Na eleição norte-americana, nós vimos a seguinte situação, que é uma situação aparentemente um dilema, uma situação paradoxal. Uma boa parte da esquerda norte-americana, desesperada, né, caiu na armadilha do voto útil e chamou o voto na Clinton. Setores oprimidos dentro dos Estados Unidos, como, por exemplo, a população hispânica, os setores islâmicos e tudo mais, negros, votaram pelo Partido Democrata por causa da retórica e do programa racista do Trump. Só que tem um detalhe, a base principal da opressão dos hispânicos, dos negros, do islamismo no mundo não é o partido, não é o Trump. É a ala principal do Partido Democrata e do Partido Republicano. Quer dizer, o Trump apareceu como um espantalho para forçar as vítimas a votarem os seus carrascos. Isso precisa ficar muito claro. Votar na Hillary Clinton não ia resolver nada para nenhum setor da população. Pelo contrário. Né? Por exemplo, os setores islâmicos que ficaram assustadíssimos com o Trump, porque ele falou que ele ia proibir, né, o ingresso nos Estados Unidos de islâmicos. Só que acontece o seguinte, se a Hillary Clinton ganhasse, o desenvolvimento imediato mais provável seria a extensão da guerra em todo o Oriente Médio. E um ataque cada vez mais duro contra os islâmicos, que é o que repercute dentro dos Estados Unidos contra a população islâmica.
A campanha contra a população islâmica não é feita pelo Trump. Ela foi feita pelo governo Obama, pelos grandes jornais da imprensa norte-americana. Então, esses setores aí ficaram numa situação que era sair do fogo para cair dentro da frigideira. Não tinha para onde escapar. E muitos até agora não perceberam isso daí. Um setor da esquerda norte-americana, o que é um fato positivo, percebeu que isso era uma armadilha. Mas outros setores não perceberam. Por exemplo, uma parte da população que acha que considera que o Trump é inadmissível, estava votando na Hillary Clinton sem perceber que ela é candidata da guerra imperialista. Então, você tem medo de ser perseguido porque você é negro ou islâmico? Se você cair na mão do Partido Democrata, você vai morrer no Iêmen. Então, é uma situação meio, do ponto de vista eleitoral, uma situação meio sem saída. Isso aqui é muito importante por quê? Aqui eu queria tirar uma conclusão que eu acho que é uma das conclusões mais importantes de todas. O que nós estamos assistindo aqui é que a esquerda, toda a esquerda, de um modo geral, a esquerda liberal, a esquerda que se diz marxista, a esquerda que se diz revolucionária, a esquerda que luta pelos direitos de determinados segmentos, ela está amarrada num navio que está afundando. Ela está com uma corda amarrada num navio gigantesco que está afundando. E ela vai afundar junto com esse navio, não tem jeito. É isso que explica o crescimento da direita. Isso aqui precisa ser muito bem compreendido porque é uma coisa decisiva. Que é o seguinte, como é possível nos Estados Unidos que seja um empresário bilionário, direitista, racista, que é contra a população pobre do país, que capitaliza o voto daqueles que sofreram com os ataques à classe operária, que foram desfechados nos últimos 20 anos dentro dos Estados Unidos, pelo governo. Só tem uma explicação. A completa ausência das organizações operárias nessa luta. É ou não é? Não há uma luta dos sindicatos, dos partidos de esquerda, contra a política de globalização. Esses partidos, na realidade, eles abandonaram, em grande medida, o interesse da classe operária. Eles se integraram no regime imperialista neoliberal do consenso de Washington de uma maneira profunda. Esse fenômeno ele fica oculto quando a gente vai analisar de maneira mais superficial o problema. Eu vi, por exemplo, nos Estados Unidos, na imprensa de esquerda norte-americana, vários setores falam, não, a Clinton é neoliberal, papapá, papapá. Não há dúvida nenhuma. Aí o que eles falam? A esquerda precisaria... Uns falam assim, esse é o preço que o Partido Democrata está pagando por não ter escolhido Sanders ao invés da Clinton. Num certo sentido é verdade isso daí. Outros falam o seguinte, é preciso se livrar dos Clinton e recuperar o Partido Democrático para a esquerda. Outros falam, precisa sair do Partido Democrático e criar uma nova esquerda que não tenha vinculação com Wall Street e tá. Tudo bem. Mas isso daí não é suficiente. Isso aí também no Brasil é falado. O pessoal fala de sair do PT, apesar da situação no Brasil ser diferente. Eu vou fazer uma comparação, né? O PT não é o Partido Democrático Norte-Americano. O pessoal fala isso daí. Só que todos esses setores de esquerda, nenhum deles vê exatamente qual é o problema. Lógico, se a Clinton perdeu a eleição, se uma boa parte das bases da esquerda não quis votar nela, não dá para continuar com essa
aliança, embora eles tenham vindo até aqui. É ou não é? Eles foram até o dia da eleição, quando ela perdeu a eleição. Agora, fracassou, tem que mudar, tem que arrumar outro. Agora, há uma tentativa de ter uma verdadeira mudança de política? Não. Esse que é o problema-chave. Não há. A mudança que todos os setores de esquerda propõem, muitos honestamente, não estou criticando aqui a integridade de ninguém, é uma mudança superficial. Eles acham assim que você tem que... na verdade, assim, a candidatura da Clinton abandonou todas as reivindicações porque é uma candidatura diretamente ligada ao Wall Street. Ela é como se ela fosse uma pessoa da Bolsa de Valores. Não é que ela é um candidato que eles escolheram aí com o qual fizeram acordo, que nem aconteceu com o Freixo no Rio de Janeiro. Não. Ela é do meio, ela é daquela turma. Ela é da turma. Então, logicamente, tem que se livrar disso daí. A pessoa não levantou nenhuma reivindicação popular.